acharam que votaram no ladrão Robin Hood, que roubou dos ricos para dar ao pobre, mas no final era o cobrador de imposto. É mais ou menos isso, né? Então, isso é um problema, né? Porque a partir do momento. Por que o dólar está explodindo assim também? Né? Porque é, aumenta-se o imposto de modo a desestimular o investimento, desestimular que os empreendedores, né, venham para o Brasil. Por que o pessoal vai lá morar em Dubai, vai para Singapura? Porque é bonito e tecnológico. Não, cara, é porque não paga imposto, basicamente. Eu lembro que eu cheguei a falar isso, né? Seria muito interessante se o Brasil. Só que, assim, não é uma coisa fácil, né? Eu falei isso muitos anos atrás, que o Brasil se tornasse uma grande offshore tropical. A ideia é boa, mas para você sair do ponto atual, para você chegar a ser uma offshore, você precisa manejar muito bem a situação da realidade da população. Tá? Não é simplesmente abrir tudo e que se dane. Não é, sabe por quê? Como os liberais falam, né? Vamos abrir todo o mercado, e não é tão simples assim, porque se nós estivéssemos abrindo um país novo, começando do zero, e falasse, beleza, vamos começar um país do zero, com todo o mercado aberto e tal, né? As oportunidades são as mesmas, funcionaria, daria muito certo. Mas você partir do ponto em que está para fazer isso, sabe o que vai acontecer? Né? E tira todas as legislações, regulamentações do Estado, leis trabalhistas, né, como falam, como pede o pessoal, o ANCAP, né? Eu conheço bem o anarcocapitalismo. Então, o que acontece? Vai acontecer igual aconteceu lá agora em Camaçari, lá, o pessoal escravizando os trabalhadores, dando. É a volta do capataz, basicamente. Porque a gente está entrando num sistema que ele não foi balizado da maneira certa. Então você tem grandes corporações com muito poder e que já têm monopólios de mercado, já dominam setores inteiros. E elas têm concessões para isso, ao longo de muitos anos, para operar exclusivamente em certa cidade, né, certo município ou certo estado, tá? Ou até a nível nacional, para fazer certo tipo de operação, como exploração de recursos minerais, distribuição de energia, de água. Imagina, você tira toda a regulamentação e deixa esse pessoal que estava ali já é, atuando de modo a simplesmente fazer o que eles quiserem. Então, hoje em dia, você precisa, sim, do Estado para evitar um serviço de baixa qualidade, uma prestação injusta, né, como tem ocorrido bastante aí sobre quedas de energia elétrica, o pessoal cobra caro, mas não dá um serviço de qualidade. Então, assim, a quem você vai recorrer, né, no final das contas? Agora, se fosse um país começando do zero, perfeito. Todo mundo está junto ali, todo mundo pode chegar, trazer combustível de onde quiser e vender, né? Abrir seu posto ali não precisa ser a empresa lá do fulano de tal, que é filho de um militar lá do tempo ainda do regime militar, que acabou privatizando um setor, depois, ou melhor, pegou uma empresa estatal e tornou própria. É o que acontece hoje, basicamente. Tá? Você tem ali grandes personagens que trabalham assim. São pessoas muito importantes. Eu não vou ficar citando nomes aqui agora, mas já citei em outras ocasiões. Hoje em dia está muito chata a internet nesse ponto. Então, citar nome é processo, é problema para o canal, tá entendendo? Então, eu não posso me dar esse luxo, apesar de dar vontade às vezes. Mas em alguns locais eu posso falar, né? Então, isso acontece muito, né? Então, o offshore, né? O pessoal fala, ó, poderiam existir algumas cidades ou estados fora da costa no Nordeste. Então, esse é o problema de você. A questão do offshore, né? Você
você criaria uma concorrência desleal em relação a quem está dentro do continente, dentro do país, no caso, né? Então, esse é o problema. Então, para fazer esse cálculo, você tem que calcular toda a questão dos custos, né? Envolvendo a logística, por exemplo, de certo produto, certo recurso. Né? Na exportação, por exemplo, você tem o custo do caminhão até o porto, da alfândega, ou pelo menos os custos portuários, né? Você tem o custo do navio, frete marítimo, né? Então, o que o pessoal faz basicamente na prática? A conta é a seguinte: o imposto ele acaba, às vezes, ele inviabiliza uma operação, né? Mas ele não é o único custo envolvido. Tá? Então, se você tira o imposto de um e deixa para o outro do lado, o cara não consegue concorrer. Aí acontece muito isso com empresas nacionais, inclusive. O governo, para fomentar a geração de empregos, entre aspas, né? Eles vão lá e botam uma mega indústria na cidade que não paga imposto. Só que todo mundo ali que está trabalhando ali, até de concorrente, está pagando imposto desde sempre. Então isso é complicado. Isso favorece a corporação internacional, né? Então você tem que... As políticas, elas são muito... Para você fazer essa conversão, essa mudança, é um processo bem delicado, não é uma coisa tão simples assim. Tem que ser muito bem pensado. E você nunca vai conseguir fazer isso do jeito que é hoje o sistema. Tá? Eu digo com o Congresso lá, os deputados brigando. Assim, ó, o problema do sistema atual é o seguinte: todo mundo quer discutir tudo e fica brigando, politizando tudo. Então, o cara de esquerda sempre vai brigar com o cara da direita para discutir todos os assuntos, sendo que o cara não é especialista naquilo. Então, esse é um problema que a gente tem. Tá? Você tem lá o deputado do PSOL brigando com o cara do PL em todas as pautas, tipo, para discutir tudo, basicamente. Banheiro, unissex, e para discutir uma instalação de uma hidrelétrica em certa região. Pô, simplesmente esses caras não têm capacidade para isso. Mas o nosso sistema da democracia liberal, ele coloca dessa forma. Né? Ele precisa ser dessa forma. Então, isso não é muito, assim, muito funcional. Né? É uma coisa que acaba não sendo muito funcional, né? Para dizer o mínimo. O problema do ANCAP é acreditar na boa vontade das pessoas com muito dinheiro. Na verdade, esse é um problema principal, ou uma característica do anarquista, de modo geral. O ANCAP nem tanto, né? O ANCAP, ele fala também da caridade e tal, né? Não duvida da natureza humana e do amor ao dinheiro. Então, o problema, na verdade, do anarcocapitalismo é bem simples. Tá? É que a priorística, ela é refutável. Basicamente é isso. Então, todo o raciocínio a priori que eles utilizam para tudo não funciona, simplesmente. Não é assim que a coisa funciona. Uma lógica específica, ela não funciona se você não levar em consideração a prática e situações utilitaristas, muitas vezes, sim, tá? Que se aplicam a situações específicas e pontuais. Então, só funciona na teoria e dentro de um mundo que começasse do zero, basicamente. Se você aplicar isso no mundo atual, até vai chegar no resultado previsto. Só que, para fazer essa curva, eles não vão conseguir lidar com os problemas inerentes a essa curva, problemas sociais, convulsões sociais, pessoas que vão passar fome, pessoas que vão morrer nesse processo. Então, percebe como a priorística é uma coisa, mas a prática é outra. E as pessoas não vão aceitar, e elas vão fazer o seguinte: se isso acontecer, elas vão derrubar o cara que está ali. Elas vão se voltar, vão fazer revolução, basicamente. Então, isso não é interessante. Esse é o problema do anarcocapitalismo, é a priorística. É como de ter um hino, ANCAP, que eles falam, né, que a priorística é irrefutável. Não, não é. Ela é refutada. Já nasceu refutada, na verdade.
ela é inerentemente refutável. O sentido dela é que ela, sim, ela não nasceu para ser irrefutável. Ela não foi criada para ser irrefutável. Ela é simplesmente uma lógica que, na teoria, a princípio funciona sem precisar da prática para exemplificar, né? Então, só que a vida é prática, basicamente. Então, a vida é feita de situações pontuais, específicas, locais. Essa é a questão, né? Esse é o problema. Só vão deixar o like, por gentileza, bem lembrado. Tá? Vou deixar aquele like. Felino falou, boa noite. Dívidas de financiamento, seja qual for, devem haver renegociação em ambas as partes. Aí já entra uma questão já jurídica, né? Aí já é uma questão jurídica. E pode ter, né? Existe esse lado aí, é muito utilizado esse recurso, né? Inclusive, em casos de financiamentos altos, onde a pessoa já pagou muito, né? O pessoal tenta renegociar, fazer alguma coisa nesse sentido. Então, um outro problema da mentalidade ANCAP é também colocar tudo no contrato. O contrato é absoluto, o contrato é Deus, quase, né? Assim, tudo é o contrato. Só que muitas vezes, quando você está utilizando algum serviço que é necessário para você, você não tem contrato. O que você tem é termo de adesão. E termo de adesão e contrato são coisas diferentes. Tá? Termo de adesão é assim, você quer utilizar isso daqui, tal ferramenta, né, que é uma ferramenta que detém ali assim, uma representatividade enorme do mercado de informação, né, enfim. Sim, beleza. Então você tem que aceitar o termo de adesão. E nesse termo de adesão já está escrito que se eles mudarem o termo de adesão, se eles mudarem as políticas todas, você automaticamente aceita todas elas. Então, isso é um conceito diferente de contrato. Então, o contrato ele envolve ambas as partes estarem de comum acordo com todas as cláusulas. Quando você tem uma cláusula flexível e você obriga a outra parte a aceitar para poder usar aquele e-mail ali, né? Aquele e-mail específico, que envolve a participação de uma maioria das pessoas, né? Como acontece na internet, redes sociais, etc. Bom, você não está usando um contrato, você está usando de um termo de adesão, são coisas diferentes, né? Então, por isso que hoje está se discutindo muito isso juridicamente. Então, China vem comprando há muito tempo, já não é de agora não, tá? É o governo anterior. A gente não pode politizar as coisas, né? Não é só o governo atual que está fazendo isso. O governo anterior também vendeu tudo à torta e direito, tá? Vendeu o que pôde, e mais um pouco ainda disse, tem que privatizar tudo. A ideia era essa, né? Então, só que assim, é muito fácil você vender o que não é seu, né? O governo é transitório, o Estado é fixo. O Estado foi construído com o imposto da população, dos nossos pais, dos nossos avós, bisavós, para construir certas empresas estatais que muitas vezes estão dando lucro. Só que, claro, uma operação de privatização, o cara leva muita grana ali, existe todo um lobby, né? A profissão do lobista ali, que está na negociação ali, é onde está o dinheiro mesmo rolando. E é por isso que acontece isso, né? Então o pessoal acaba vendendo e isso acaba, ao invés de acontecer o que eles argumentam que vai acontecer, que é uma melhoria do serviço, acaba acontecendo uma precarização. Porque uma vez que não é mais uma estatal, que tem que dar satisfação para o povo que pagou imposto, né, que presta um serviço público, agora é uma empresa privada que ganhou a concessão, muitas vezes os caras meio que, tipo, dane-se, basicamente. Né? O que importa é ganhar o máximo possível, oferecendo
o mínimo denominador comum, o mínimo necessário, que é o que acontece com a energia elétrica agora em muitas cidades.